Quer colocar uma musiquinha? É? Só uns 5 minutos de musiquinha, enquanto a gente não começa. Alguém falou outro dia, coloca uma musiquinha aí enquanto não começa. Sabe ligar aí, Márcio? Liga uma musiquinha. Enquanto a gente não começa, a gente foi pra rolar uma musiquinha. É, uma musiquinha. Ah, mano, que legal. Uma coisa mais macumbística. É. Olá, estamos chegando aí. Vou dar mais uns 5 minutinhos para começar. O assunto da live hoje é firmeza e assentamento na Umbanda. Vamos firma ao ponto, meu filho. Esse é o assunto hoje. Vamos fazer um teste de áudio. Na terça-feira eu fiz uma live aqui com o Maurício, que é médium da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, e o áudio estava com chiado, então eu peço desculpa, mas não tinha jeito, porque a gente está usando o áudio do computador e precisa ter um microfone. Agora a gente está com um microfone aqui, ó. Providenciamos um microfone, porque aquele chiado é do próprio computador, da ventoinha do computador. Agora vai dar certo com o microfone aí. Então o assunto hoje é firmeza e assentamento. Não começou ainda. Esse será o assunto da live de hoje, firmeza e assentamento. Então eu quero lembrar ou anunciar que hoje entrou no ar o site do Jornal de Umbanda Sagrada. Esse jornal que foi fundado pelo Rodrigo Queiroz em 1999, e depois e a gente logo fez parceria no jornal, e algum tempo depois o jornal veio para São Paulo. Eu assumi o jornal à frente do Jornal de Umbanda Sagrada, mas até hoje ele é uma parceria nossa, minha e do Rodrigo. Nosso assunto é firmeza e assentamento. Então o site do Jornal de Umbanda Sagrada que entrou no ar hoje é www.jornaldeumbanda-sagrada.com.br. Chegando aí, já a gente começa com o assunto. E hoje eu vou tomar chá, porque se eu continuar tomando café do jeito que eu tô tomando, logo vai ficar ruim pra mim, né? Que é isso? Alô? Ai. Ó. Pode aumentar a musiquinha? Um minutinho. Oi? Não é o Tecnomacumba? É lindo, né?
chegando aí hoje para fazer a live. O assunto é firmeza, assentamento. Então, musiquinha de fundo aí. A gente providenciou o microfone. Eu quero saber se o som tá bom aí pra vocês, ó. Musiquinha e a minha voz. A musiquinha já vai parar já já. E aí, tá tudo bom? Tá tudo funcionando? Dá pra me ouvir? Amaral, Daiane Bizeta, Rosemary, Marcelo Wagner, Luciana Dib, Rafael Bertozzi, Edolchum, Rosemary, Andréa Rodrigues, Ricardo Girello Tavares, Rose Menzani, Tati Ferreira, Camila Gobi, Helena Jesus, Luciana Dib, Marta Pereira. Aê, pode desligar a musiquinha agora. Aê, vamos ver. Agora só a minha voz. Só minha voz. Vamos ver se eu falando desse jeito aqui, ó, do jeito que eu tô falando aqui. Vamos ver se tá bom, se dá para acompanhar. E aí, Vinícius, Izimete, André. Ó, no meu celular aqui dá para ouvir bem. Vamos falar sobre firmeza e assentamento na Umbanda. E aí, Cris? Cristiano Nascimento na área. Hoje eu tô tomando chá. Vamos aumentar o volume aí do celular, do computador, que ó, tô com um tocofone gigante aqui agora. Não é possível que não vai funcionar esse som agora. Tá baixo não, Viviane. Eu tô aqui com o meu celular e tá direitinho. Vê como é que tá o volume aí do seu celular, do computador. Ó, tô ouvindo direitinho aqui. Então vamos pro assunto. Firmeza e assentamento. Esse assunto é um assunto da teologia de Umbanda Sagrada, que a partir do ano que vem totalmente reformulada na tecnologia, no conteúdo, no material de apoio. Até o professor é outro, porque a gente é sempre outra pessoa, né? A gente não é o mesmo. Então eu já não sou o mesmo que gravou teologia em 2013 e que gravou teologia em 2011. Essa é a terceira vez que Aline Dutra, te amo, Aline Dutra na área, minha mulher. Tamo aí. Então vamos entrar no assunto. Bom, para quem está entrando primeira vez ou começando a acompanhar agora, eu vou discorrer sobre um assunto que é assentamento e firmeza na Umbanda, especificamente pela ótica da teologia de Umbanda, que é um curso que eu ministro no Umbanda EAD. Esse curso de teologia foi idealizado pelo Rubens Saraceni, meu pai, meu mestre em memória, a quem eu bato cabeça.
não só esse curso, mas tudo que a gente tem de teoria aqui veio da mão, do coração, da alma de Rubens Saraceni e do encontro da alma de Rubens Saraceni com a alma de Pai Benedito de Aruanda, de Mestre Seiman, de tantos outros mentores que acompanharam o Rubens a vida inteira e que incentivaram e deram toda a estrutura e toda a condição para ele elaborar um material que daria origem ao primeiro curso teórico de Umbanda, Teologia de Umbanda. A teologia é o termo que você utiliza para identificar o estudo de certa religião. Então você tem teologia católica, você tem teologia judaica, você tem teologia islâmica. Quando você organiza um estudo de forma racionalizada, ou seja, estruturado, então você tem um estudo teológico da religião. E não havia um curso teológico, totalmente teórico e aberto na Umbanda. O Rubens Saraceni começou a psicografar livros de romance e teoria na década de 80. O primeiro livro que ele psicografou foi o Cavaleiro da Estrela Guia. E aí no início da década de 90, quando chegou em 1995, 96, o Pai Benedito explicou. O Rubens já tinha dezenas de livros psicografados, porque ele não psicografava para publicar, ele psicografava porque era uma alegria para ele receber informação. O Pai Benedito explicou que era para organizar o conhecimento. E aí ganhou estrutura o primeiro curso teórico e livre de Umbanda e o curso que dá conteúdo e base para quase tudo que você encontrar de curso de teoria, de explanação na internet hoje. Então hoje a gente encontra muitos outros cursos, a maioria deles foi baseado nesse curso, porque não havia antes uma estrutura de conhecimento elaborada, organizada, com começo, meio e fim, de forma didática, para que alguém pudesse estudar a Umbanda. A única maneira de estudar a Umbanda, de aprender a Umbanda, era dentro do terreiro. A experiência de um era passada para a experiência do outro, com as limitações que há dentro de um terreiro. Então aqui é um colégio de Umbanda, mas aqui também é um terreiro. E mesmo aqui no meu terreiro, quando chega um médium, eu oriento ele a estudar a teologia de Umbanda, ou seja, pegar uma carga de conhecimento teórico enorme, que começa a estudar desde a diferença da Umbanda para o Candomblé, o que é Umbanda, o que é Espiritismo, o Catimbó, o Xamanismo, e aí vai entrar na história da Umbanda. E então você tem as influências culturais, as raízes da Umbanda, e você entra em assuntos como esse: firmeza e assentamento, defumação, banho de erva, quem são os orixás, para que acende vela, como é que faz uma oferenda, quais são as linhas de trabalho, o que é linha de trabalho, por que as entidades da Umbanda se apresentam em formas arquetípicas, a gênese da Umbanda, o orixá Exu, o mistério Pombagira. Então é muita informação, e esse assunto, firmeza e assentamento, é um dos assuntos, historicamente, um dos assuntos mais procurados dentro da Umbanda. Por quê? Porque as pessoas procuram o pulo do gato. Então entende-se o assentamento como se fosse um pulo do gato. O assentamento muitas vezes ele é colocado como se fosse o segredo da religião, ou seja, você é médium, mas você não pode abrir um terreiro porque você não sabe fazer o assentamento da casa. E é muito... Isso
chega ao ponto, então, por favor, confirma aí quantas pessoas estão nos vendo aqui, 200 pessoas, veja quem já passou por isso. Nesses anos todos, nessa indústria vital, várias vezes eu acompanhei médiuns de Umbanda que, quando o guia, a sua entidade, lhe deu a missão de abrir um terreiro, ele procurou outra pessoa para fazer o assentamento da casa dele. Médium de Umbanda que pagou, que deu dinheiro para alguém fazer o assentamento da sua casa, e que a pessoa às vezes nem sabe o que é que foi feito ali. A gente esteve aqui, eu repito, a gente esteve aqui semana passada, a gente esteve aqui com o Maurício da tenda Nossa Senhora da Piedade, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a tenda do Zélio de Moraes. O Maurício falou aqui para qualquer um ouvir: o altar da tenda é só um altar. A tronqueira da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade é apenas o lado oposto ao altar, aonde no dia da gira se risca um ponto e firma uma vela e coloca as bebidas. Será que na Umbanda a gente não está exagerando demais? Será que muitas vezes na Umbanda a gente fica um pouco impressionado com a complexidade do Candomblé, que é outra religião? Porque, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui na Umbanda, às vezes a impressão que dá é que na Umbanda a gente está assim, como se estivesse no meio do caminho entre o espiritismo de um lado e o candomblé do outro. Se a Umbanda fosse apenas uma religião com dupla influência, espiritismo e candomblé, eu diria que a Umbanda está no meio da linha. Numa ponta tem o espiritismo, no meio a Umbanda, na outra ponta o candomblé. O sociólogo Cândido Procópio Ferreira, ele fala, que foi cadeira de sociologia na USP, ele fala de um conceito chamado contínuo mediúnico. E ele dizia, o Cândido Procópio Ferreira, que entre o espiritismo e a Umbanda havia um contínuo, uma continuidade mediúnica, daquele médium que começa no espiritismo, depois vai para a Umbanda, e aquele médium que dá Umbanda depois vai para o espiritismo. Aqui na plataforma Umbanda EAD, nós temos aula com a Patrícia Ricardo de Souza, que é doutora em sociologia, e ela deu um curso de candomblé, porque ela é EQUED de candomblé. E eu fui aluno da Patrícia na faculdade claretiana, num curso presencial de ciência da religião. Eu fui aluno dela, foi minha professora lá. E a Patrícia fala de uma continuidade entre espiritismo, Umbanda e candomblé, uma continuidade mediúnica. É aquilo que você diz assim: mediunicamente, você tem a pessoa que do espiritismo transita da Umbanda e a pessoa que da Umbanda transita para o candomblé. E aí você tem uma continuidade onde a Umbanda parece estar no meio do caminho entre candomblé e espiritismo. Você olha para cá, você tem um espiritismo extremamente simples. Não tem firmeza, não tem assentamento, não tem vela, não tem altar, não tem ritual formal, né? Tem aquele ritual de chegar, colocar uma mesa branca, colocar água, todo mundo sentar em volta da mesa. Aquilo é o espiritismo. É uma ritualística, mas não é um ritual religioso formal, porque Allan Kardec não aceita ritual, Allan Kardec não aceita símbolo, não aceita signo, não aceita magia. É da época dele. Allan Kardec era um positivista. O positivismo é um segmento de uma comunidade que começou com os iluministas na França, permeados pela Revolução Francesa, que derrubou a religião, derrubou o rei,
E ali você tem uma comunidade científica positivista, que era praticamente uma comunidade que não aceitava religião. E Allan Kardec era dessa comunidade, totalmente avesso à ritualística. Então ele era um positivista. Tanto que na obra do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: segundo o espírito do positivismo não é uma entidade. Espírito do positivismo é o espírito de valores que permeia um segmento filosófico chamado positivismo. E esse positivismo é totalmente contra a religião. Então esse é o Allan Kardec, o criador, o idealizador do espiritismo. Ele não criou mediunidade nem espíritos, mas ele criou uma metodologia de entrar em contato com esses espíritos extremamente simples. A Umbanda pegou muita influência do espiritismo e ela pega muita influência do candomblé ou dos cultos de nação. O candomblé, ao contrário do espiritismo, é super complexo. O candomblé é uma religião de segredo, uma religião de complexidade, tudo é extremamente fechado, pelo menos era, né? Todos os preparos são riquíssimos, e é lindo, é encantador, mas é outra religião, e a Umbanda parece transitar no meio. Algumas pessoas olham a complexidade do candomblé e acreditam que a força do candomblé vem na sua complexidade, que se a Umbanda não adotar essa complexidade, a Umbanda não terá força. Que bobagem é essa? Que bobagem! Então me diga, dentro de um centro espírita, que não tem culto de orixá, que não tem assentamento, que não tem firmeza, que não tem nada, dentro de um centro espírita não acontece cura? Dentro de um centro espírita não há milagre? Dentro de um centro espírita você não orienta, os espíritos não vêm sem nada, apenas na reza, na oração, na fé, na vibração? Me diga como era o trabalho de Chico Xavier, como era o trabalho de Bezerra de Menezes, e nós estamos no meio do caminho aqui. E por que é que você acha que você tem que trazer a complexidade do candomblé para dentro do terreiro de Umbanda, para achar que é isso que vai te dar força? Ou que o sangue vai te dar força? Ou que se você não tiver um assentamento muito grande, teu terreiro não é forte? Então, se for assim, vamos desmontar todos os centros espíritas, porque eles não têm nada além do salão. E a Umbanda, esse programa aqui devia chamar Desmistificando os Assuntos. E a Umbanda, ela não está só no meio do caminho entre o espiritismo e o candomblé. A Umbanda, ela está num centro, aonde numa ponta tem o espiritismo, na outra ponta tem o candomblé, na outra ponta tem a igreja católica. Na igreja católica não há milagre, e na outra ponta lá tem o xamanismo. A Umbanda está no centro, porque eu sou umbandista, não é? Então o meu ponto de vista é a partir da Umbanda. Eu sou umbandista, eu nunca fui candomblecista, eu nasci espírita. No momento que eu entrei na Umbanda, eu abandonei as práticas, a maneira espírita de pensar eu fui abandonando aos poucos, porque há muitas vezes um umbandista que pensa com cabeça de espírita, o umbandista que pensa com cabeça de católico. Você tem um umbandista que pensa com cabeça de candomblecista, e aquele umbandista que acha que o caboclo dele está fraco, vai dar vitamina para o seu caboclo? O que você vai fazer? Aí acha que a vida não está boa, você tem que sair e fazer um ritual do candomblé para depois voltar para a Umbanda? Então a Umbanda não é uma religião com fundamento próprio? Porque se a Umbanda precisa de outra religião para se sustentar, então não é Umbanda, não é uma religião. Então a Umbanda tem um fundamento próprio, tem uma maneira própria de realizar as coisas. Eu tenho o maior respeito pelo sacrifício animal, até defendo o direito de quem faz sacrifício animal de fazê-lo, porque tem o direito de fazer. Então eu defendo esse direito que há, e acredito que todo aquele que é contra é hipócrita se come carne. A gente estava comentando aqui que na tenda Nossa Senhora da Piedade antigamente tinha um sarapatel de Ogum, e algumas pessoas questionaram: se faz um sarapatel para Ogum e tem que matar um porco, isso é sacrifício animal? Lógico que não. Sacrifício animal é dar a vida do animal em ritual. Não é você fazer uma comida que o animal teve que morrer. O animal sempre morre se você come carne, irmão.
Você que não vai no matadouro, né? A família da minha esposa é de Minas, então lá em Minas os bichos estão no interior de Minas, o frango está no... a galinha, ela está no quintal, então se vai ter frango, você vai no quintal, pega a galinha, corta ela e aí você come. E aí se alguém falar, ó, corta essa galinha aqui para fazer uma ritualícia para Xangô, que isso é da sua religião e vai salvar a vida de alguém, a pessoa não faz? Faz, porque faz parte da religião dela, não faz parte do fundamento da Umbanda. O que é que isso quer dizer? Não faz parte do fundamento, quer dizer o quê? Quer dizer que tudo aquilo que é indispensável, tudo aquilo que você não pode dispensar é fundamento. O resto é influência. Então há terreiros de Umbanda que tem uma influência maior do Candomblé. Ótimo. Cada um vive a Umbanda como acha melhor. E aí se tem uma influência maior, tem um sacrifício animal. Mas isso não é originariamente ritual da Umbanda. Porque a Umbanda nasce na Tena do Zélio e lá não tem. Esse é o ponto. Então nós temos centros de Umbanda que são mais espíritas, centro de Umbanda que é mais candomblecista, centro de Umbanda que é mais católico, mais xamânico. Mas no centro a Umbanda tem o seu próprio olhar, a sua própria visão. Então esse é o ponto. Se vamos falar de fundamento aqui, se vamos falar de firmeza, assentamento, é sob a ótica da Umbanda, o ponto de vista da Umbanda, porque eu sou apenas um umbandista. Tomando um chá, porque já tomei café demais. Então esse é o assunto é firmeza e assentamento. Esse vídeo vai subir para o YouTube, assim como que dia sobe para o YouTube o vídeo das... Amanhã a gente vai subir no YouTube o vídeo que a gente fez aqui com o Maurício da Tem Nossa Senhora da Piedade, e no YouTube ele vai estar sem problema de chiado no áudio, porque para o YouTube sobe a versão da câmera e não a versão do Facebook. Então esse é o ponto, a visão da Umbanda. A gente pode falar assentamento, firmeza. O que é uma firmeza? Firmeza é uma força firmada. Então toda vez que se você rezou e você colocou uma vela, aquela vela é uma força firmada que você colocou ali, né? No Espiritismo não se usa vela. Por que na Umbanda usa vela? Porque a Umbanda se permite utilizar elementos com uma função, com uma razão. No momento Então qual é o problema de acender vela dentro de casa? O problema é que o Espiritismo não acende vela, o Espiritismo é contra acender velas, então eles têm uma crítica enorme de acender vela dentro de casa. Esse é o problema. Mas se você é um bandista, então você não é do Espiritismo. E se a tua vela tem dono, e o dono da vela é um orixá, o dono da vela é o caboclo, é o baiano, o boiadeiro, até o Exu, é só acender a vela para o Exu no lugar certo, que é na porta de entrada, na varanda ou numa lavanderia. Por que não acende vela para Exu no meu quarto? Porque a vela de Exu manipula muita energia e você pode perder o sono só por isso, não vai trazer nada de ruim para você não. Então a vela tem dono, se a vela tem dono não tem problema acender uma vela que tem dono dentro de casa. Então uma firmeza, pegou uma vela, acendi a vela para o Obaluaê. Por que acender a vela para o Obaluaê, por exemplo? Se eu pegar uma vela branca ou uma vela violeta e oferecer para o Obaluaê, aquilo já é uma firmeza de Obaluaê, está oferecido para ele. A pergunta que não quer calar: para que acender a vela? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Ficou muito conhecido os estudos da água daquele senhor Yamamoto. Como é que ele chama aqui? Oi? Eu tenho um livrinho lá dele.
aquele senhor que rezou, japonês que rezou a água, e as moléculas da água elas ficam cristalizadas, assumem a forma de um cristal, de uma estrela. Como é o nome? Quem lembra o nome dele? Vela de esquerda pode ser acendida dentro de casa, só acender no lugar certo, não tem problema. O nome daquele senhor japonês que trabalhou com a água, e aí ele pegava a água, e aí ele rezava a água, e a água ficava na forma de um cristal, e a outra água ele colocava perto de uma música super, vamos dizer, uma música clássica, uma música harmônica, e as moléculas da água assumem a forma de um cristal assim. Então ele pegou uma outra água e aí xingou a água, e as moléculas ficam deformadas, ou seja, a água ela pega a impressão dessa vibração da energia, e as moléculas cristalizam aquela forma ali. Por exemplo, no livro desse senhor que está lá dentro, no livro desse senhor, você não vai achar esse livro, está bem no meio lá. Eu tenho uma prateleira que tem os livros que a gente usa de consulta para os cursos, assim, logo atrás aqui de onde eu sento, tem os livrinhos que eu uso no curso, assim, e aí tá lá o Mensagens da Água. E aí nesse livro, ele pega 2 potinhos de arroz. Aí um potinho de arroz, umas crianças fizeram a experiência com arroz. Masaru Yamamoto, achei, Masaru Yamamoto. Então, o seu Masaru Yamamoto pegava aquele potinho de arroz, colocava ali, e as crianças diziam pro arroz: eu te amo, eu te amo. Pro outro potinho dizia: eu te odeio, seu horrível, seu feio. E aí depois de alguns dias, aquele arrozinho que dizia eu te amo continua branco, o outro arrozinho que xinga, ele fica preto, ele apodrece. Então os elementos, eles guardam a impressão das coisas. E como os elementos mais fortes utilizados em magia são terra, água, ar e fogo. Esse é o ponto, é a questão da vela. Então quando você Masaru Emoto, esse mesmo, Milene Almeida, muito obrigado. Marcelo Wagner, muito obrigado. Masaru Emoto. Então quando você pega a vela e você reza com a vela, vou dar um exemplo básico: você reza um Pai Nosso com a vela, porque o católico usa muito a vela. O que acontece? Quando você termina de rezar, é como se a vela continuasse rezando por você. Por isso a gente usa a vela. É como se você tivesse continuamente, Masaru Emoto, é como se você tivesse continuamente rezando. Por exemplo, não tem nada na minha mão, então eu levei meu pensamento a Deus e estou rezando pelo meu pai. E aí eu levo meu pensamento ao meu pai e a Deus. Então minha mente se liga a Deus. Eu levei meu pensamento ao Baluaê, minha mente se ligou ao Baluaê e ligou ao meu... Faz uma triangulação, eu, o orixá e a pessoa que eu estou pensando. Faz uma triangulação aqui, ó. Então meu pensamento se eleva ao Baluaê e alcança o meu pai. Faz uma triangulação de força do meu pensamento com o orixá alcançando o meu pai. No momento que eu terminei a minha reza, isso encerra. Mas se eu estiver segurando uma vela na mão, eu faço uma triangulação entre eu, o orixá e o meu pai com a vela na mão. Quando eu termino de rezar, eu coloco a vela. Isso quer dizer o quê? Está firmado na vela a ação. Essa ação mágico-religiosa, ou essa ação religiosa mágica. Magia porque estamos manipulando um elemento que é o fogo. Então é uma ação religiosa de fundo mágico, quando eu sei o fundamento dela. Eu coloco a vela aqui, ó, e aí eu parei de rezar, a vela continua. Enquanto aquela chama estiver acesa, ela está realimentando essa triangulação. Meu pai, orixá, a vela, meu pai, orixá, a vela, ela está repetindo a minha reza. Isso é uma firmeza. Eu posso consagrar uma pedra e cristalizar a vibração naquele momento numa pedra. Eu posso, por exemplo, pegar um copo com água, pegar uma ametista, que é uma pedra de Obaluaê. Então eu acendo a vela, ofereço ao Baluaê,
quando a triangulação acontecer, que eu senti a presença de Obaló, aí você sente, aí eu seguro a pedra na minha mão, aí eu falo, meu pai Obaló, eu ofereço essa pedra para vós, peço que consagre ela, ofereço essa água, um copo d'água, ofereço essa água para vós, coloca a pedra dentro do copo d'água e põe ali, ó, oferece para Obaló aí, essa pedra está consagrada. Quando a vela terminar, a triangulação da vela termina, mas aquela pedra de alguma maneira continua ligada nisso. Isso é uma firmeza. Deu para entender? Na Umbanda a gente tem um problema de linguagem, que as pessoas se apropriam dos termos e às vezes não sabem fundamentar para que serve cada termo. O outro assunto é assentamento. Então esses assuntos são do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, que começa em janeiro, foi totalmente reformulado, totalmente reestruturado. Quem já fez, eu recomendo que faça outra vez. O Rodrigo vai dar um descontão lá para quem já fez o curso e quiser fazer outra vez, porque a gente reformulou todinho o curso. Esse curso tem um material de apoio muito grande, e esse material de apoio também está sendo reformulado. Há uma releitura, o curso é o mesmo, mas há uma releitura de como está colocado o material, do material de apoio que eu criei. Há uma releitura desse material. E quem dá aula sou eu, e eu hoje não sou mais o eu ontem. Faço votos que eu hoje seja muito melhor do que eu ontem. Essa é a ideia. A ideia é que hoje eu sou melhor e vou continuar melhorando. O que é melhor? Eu entendo que melhor é quando com menos palavras a gente consegue alcançar o mesmo objetivo. Isso é ser melhor, é ser claro, ser direto e ser objetivo. A gente tem aqui um curso de preparação sacerdotal, e nesse domingo passado foi a aula, a gente fala aula, mas é uma prática, né, de terreiro. Então houve iniciação, apresentação aos mistérios e amaci na força do Pai Oxalá, aqui no Pena Branca, no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, curso de preparação sacerdotal. E eu falei do quanto antes de ajudar o outro, nós ajudamos a nós mesmos. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro? Antes de eu ajudar o outro, eu estou ajudando a mim mesmo, porque eu preciso estar bem primeiro antes de ajudar o outro. Isso não é egoísmo, isso é uma questão prática e simples. E aí, em algum momento, seu Pena Branca manifestou, e aí ele só falou assim, que o guia, a entidade, quando incorpora em você, é para dar passe em alguém. Por exemplo, tá vendo? Para eu falar, o negócio já fica comprido. Ele falando foi bem objetivo. Então, quando incorpora em você e vai dar passe em alguém, você foi o primeiro beneficiado. Mesmo que a intenção, mesmo que você está incorporando com a intenção de ajudar o próximo, você é o primeiro a receber ajuda. Porque no momento que você incorporou, você já recebeu algo muito especial, que a simples presença da entidade na incorporação já te limpa, te descarrega, já é salutar. Então quando você incorpora um espírito para ajudar alguém, você foi o primeiro beneficiado, você é o primeiro beneficiado. E ele explicou dessa maneira. O que eu quero dizer é que quanto mais evoluído é um espírito, uma entidade, ele consegue explicar com menos palavras. E assim é o preto velho, assim é o caboclo. Eu espero que eu, com o tempo, consiga cada vez com menos palavras ser mais claro, mais objetivo, né? Isso é firmeza. O que é um assentamento? É o que sustenta um templo. Você pode até afirmar que na sua casa tem um assentamento, mas o correto é identificar o assentamento como uma força enraizada que sustenta um templo. Então na Umbanda tem assentamento, e o modelo de assentamento na Umbanda, às vezes ele tem uma influência grande
do candomblé, porque no candomblé, tradicionalmente, você tem um conceito de assentamento muito forte e muito complexo. Nos barracões de candomblé, geralmente você tem uma força assentada no meio do barracão, no meio do terreiro de candomblé, porque inclusive o candomblé, ele faz um ritual de dança circular. Então na Umbanda as entidades incorporam para dar consulta. No candomblé os orixás incorporam para dançar. O orixá não vem para dar consulta no candomblé. Tradicionalmente, nos candomblés tradicionais da cultura nagô, da língua iorubá, mais especificamente ao modelo de Queto, que são os candomblés tradicionais baianos, o orixá incorpora para ficar dançando em círculo. Então é uma dança circular, ele não vem para dar consulta, ele vem para dançar, e aí ele traz o seu axé. É a presença do orixá que é transformadora. Eles estão dançando em círculo e no meio do terreiro, no meio do barracão, tem um assentamento do orixá principal daquela casa, e muitas vezes ali tem um tronco, muitas vezes ali tem alguma coisa, ou no mínimo no chão tem uma lajota de uma cor diferente. Por quê? Porque ali embaixo está o assentamento, ninguém pode pisar ali em cima, que é uma falta de respeito. Ali está o assentamento. No candomblé tradicionalmente o assentamento fica no meio do terreiro. Na Umbanda o assentamento costuma ficar embaixo do altar ou no altar. Há alguns terreiros de Umbanda antigos que colocam um assentamento no meio do terreiro por uma influência do culto de nação. E aí naquele terreiro você vai ter uma lajota diferente lá no meio, porque embaixo daquela lajota está o assentamento. O que vai no assentamento? Se é um assentamento de Xangô, vai os elementos de Xangô. Pedra de Xangô, erva de Xangô, ferramenta de Xangô, guia de Xangô, as coisas de Xangô que aquele dirigente, que aquele sacerdote tem. No candomblé, na Umbanda também, muitas vezes se faz um furo no chão e coloca os elementos do orixá ali dentro. E isso é uma coisa muito antiga, é muito antigo. Se você pegar o Templo de Salomão, o que é o Templo de Salomão? Bíblico, não é? Então, o Templo de Salomão, que chama-se Templo de Salomão porque foi construído por Salomão, e que é o Templo de Jerusalém, ele foi construído para receber a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela está descrita na Bíblia como que ela deve ser construída, com uma madeira especial, com ouro, em cima tem 2 querubins. O que tem dentro da Arca da Aliança? Tem as pedras da lei, aquelas que Moisés subiu na montanha, conversou com Deus e Deus escreveu os mandamentos na pedra da lei, e a pedra da lei fica dentro da Arca da Aliança. E aí se diz que ninguém pode chegar perto da Arca da Aliança, porque se alguém chegar perto da Arca da Aliança, você morre, porque ela tem uma força, uma energia. Isso é o axé, é o axé de Moisés. A pedra da lei dentro da Arca da Aliança é o axé de Moisés, e a Arca da Aliança é descrita como ela tem que ser feita, e depois se constrói um templo para colocar a Arca da Aliança lá dentro, e a Arca da Aliança fica no Santo do Santo, o lugar mais fechado dentro do Templo de Jerusalém, aonde ela ficava escondida, ninguém via ela, apenas o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É aquele sacerdote que prepara outros sacerdotes. É como um grão-mestre. Grão-mestre é o mestre que prepara outros mestres. Então no Templo de Jerusalém você tem a grande nave, e aí você tem um ambiente mais restrito, e outro ambiente mais restrito, e outro mais restrito, fechado, onde só entra o sumo sacerdote. Mas a Arca da Aliança foi roubada, ela sumiu. Por isso tem um filme, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Quem lembra desse filme aí? Quem lembra desse filme está regulando comigo aí, ó. Então, a Arca da Aliança é um axé, é um assentamento. Quando você lê na Bíblia, fala assim: Deus caminha com o seu povo. O que quer dizer? Quer dizer que a presença de Deus está na Arca da Aliança. Moisés saiu com os semitas como nômades pelo deserto, e eles estão carregando a Arca da Aliança no ombro aqui, ó. Por isso Deus caminha com o seu povo. Isso quer dizer que Deus, a presença dele está na arca, eles estão caminhando e levando a arca. A arca não tinha um lugar fixo, porque aquele povo era nômade. Depois que se estabelece o templo, a arca vai para o templo, depois a arca some, ela é roubada. Agora, quando você chega no cristianismo,
A ideia de cristianismo vem de um judeu, que é Jesus. Então ele traz uma nova teoria, uma nova formulação. O judaísmo é uma religião que tem sacrifício animal. É só você ler na Bíblia, em Levíticos, está descrito como é feito o sacrifício animal. Aquilo é judaísmo, inclusive, né, o Pentateuco é Torá, o livro sagrado dos judeus. O correto seria separar o Velho Testamento e falar: isso aqui é do judaísmo, do cristianismo é o Novo Testamento. Por quê? Porque no judaísmo é olho por olho, dente por dente. No cristianismo é dar a outra face, amar o próximo como a si mesmo. É diferente. No judaísmo diz: apedreja a mulher adúltera. Aí Jesus fala: ataca a pedra quem não tem pecado. O que ele fez? Desculpa, mas ele rasgou, não literalmente, mas metaforicamente. Quando Jesus diz: ataca a primeira pedra quem não tem pecado, ele rasgou. E aí no judaísmo você tem o bode expiatório. O que é um bode expiatório? Quando você pecou, a palavra pecar quer dizer errar o alvo. Teologicamente, o cristão tornou o pecado algo que ofende a Deus. Por isso que eu digo que na Umbanda não tem pecado, porque não tem nada que ofenda a Deus. Não tem nada que uma criança faça que possa ofender ao pai, porque o pai olha e vê, é criança, a criança erra e vai aprender com os seus erros, então não ofende. Por isso que na Umbanda não crê em pecado, esse é o ponto. Então, errou o alvo. No judaísmo, quando você faz uma coisa errada, que é um pecado, que errou o alvo, no judaísmo você tem o bode expiatório, quer dizer, expiar. Aquele bode, aquele animal vai expiar os meus pecados. Como? Você sacrifica ele para Yahvé, Adonai, Elohim, o tetragramaton, aquele, você sabe quem é, o impronunciável, o incognoscível. Você sacrifica um animal para ele, e esse animal vai expiar os seus pecados. Você veja isso no livro de Jó. Está lá no livro de Jó também. Se alguém tem pecado, vai sacrificar um animal. E Jó estava em dia com os seus sacrifícios e tudo mais. Então sacrifica um animal para expiar os pecados. Isso faz parte do judaísmo. Isso é uma cultura de milênios atrás. Isso existe o sacrifício animal existe no Islã. E o candomblé vem da África, o judaísmo também. Alguém não sabe disso? Que o candomblé vem da África e o judaísmo também vem da África. Moisés é africano, meu irmão. Alguém aí esqueceu que Egito está na África, que Moisés é africano, e que o culto de nação de Orixá também está na África, e eles estão ali na mesma região onde todo mundo sacrifica animal, porque a única coisa que você tinha para ofertar para Deus era a tua comida. Então Jesus, quando vai para a cruz, diz: ele é o último cordeiro. Isso quer dizer, não vai ter mais sacrifício animal. O sangue de Jesus tem poder. O que isso quer dizer? Que Jesus, a presença, crer em Jesus, que foi a cruz, por si só alivia os meus pecados. Eu não preciso mais sacrificar um animal. Daí a Umbanda não fazer sacrifício animal, porque a Umbanda é cristã demais. Mas o judaísmo e o candomblé, o culto de nação, o candomblé está para a Umbanda como o judaísmo está para o cristianismo. É só estudar, minha gente. Tá, isso é cultura. Então, esse é o ponto. No cristianismo, você não tem a Arca da Aliança. E no judaísmo, teoricamente, só tinha um templo, o Templo de Jerusalém, porque a sinagoga é uma casa de oração. Socialmente, a sinagoga é um templo, mas teologicamente o templo era apenas o Templo de Jerusalém. Mas hoje toda sinagoga é considerada um templo, mas na verdade é uma casa de oração, porque numa sinagoga não tem nada, você só tem lá um recinto para rezar, assim como a mesquita também é uma casa de oração. Você tem muitas mesquitas que são casas de oração, mas o centro do Islã é a Kaaba, que está lá em Meca. A Umbanda não, cada terreiro é um templo, e para a igreja católica também, cada igreja é um templo. E aí no altar da igreja você tem o assentamento da igreja, que remonta ao início do cristianismo.
No início do cristianismo, ou seja, no cristianismo primitivo, as pessoas rezavam diante do túmulo dos anciãos, e a igreja era construída em cima do túmulo do ancião, daquele que veio antes. Então, vamos dizer, igreja de São Pedro, os restos de São Pedro estão lá. Igreja de São Paulo, os restos de São Paulo estão lá, ou pelo menos uma relíquia. O que é uma relíquia? Uma relíquia é um pedaço do santo, tipo um osso dele. Então você pode ter inúmeras igrejas de Santo Antônio, e em cada igreja de Santo Antônio tem um pedaço de Santo Antônio. Às vezes é um osso, um pedaço de osso de Santo Antônio, que é como se fosse a presença do santo, o axé dele, e que fica no altar. Chama-se pedra d'ara. Então, quando você tem uma igreja que é a igreja do santo tal, geralmente tem alguma coisa daquele santo. Só não tem quando é de Maria, porque não tem nenhuma relíquia de Maria, você não tem uma relíquia de Jesus. Mas durante muitos anos vendia-se pedaços de madeira da cruz que Jesus foi crucificado como um relicário. Relíquia é um pedaço do santo, relicário é, por exemplo, uma roupa, um pedaço da roupa que ele usava. Esse é o assentamento da igreja, de um templo. E na Umbanda, o assentamento mais simples é uma pedra. Então, o mais básico assentamento de Umbanda é uma pedrinha que você foi buscar na cachoeira. Básico, 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 básico. Otá. Otá quer dizer pedra. Você vai lá numa cachoeira recolher uma pedra, que será o seu otá. Vou aqui, ó, acho que está dando para ouvir bem. Vai lá na cachoeira, recolher uma pedra, que é o seu otá. Acho que deu uma travada e voltou aqui. Será? Muito louco. Nós estamos. A gente está aqui fazendo esse ao vivo com o computador conectado a cabo lá no roteador. Né? Demais. Então, uma pedra chama-se otá. E aí o Rubens Saraceni, isso é conteúdo do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, o Rubens Saraceni explica como consagrar esse otá, que o otá é o primeiro assentamento de um terreiro. Então você vai até uma cachoeira e você escolhe uma pedra, ou você é escolhido pela pedra, você se identifica pela pedra, você encontra uma pedra e você vai oferecer essa pedra para o seu orixá de frente. Ah, mas meu orixá é Xangô, vou pegar uma pedra na cachoeira. Você pode ir na cachoeira pegar uma pedra para Xangô, você pode ir na cachoeira pegar uma pedra para Ogum, você pode ir na cachoeira pegar uma pedra para Oxum, ou você pode ir numa pedreira buscar uma pedra para Xangô também. Você pode procurar uma pedra para Ogum em algum caminho, alguma estrada, pegar uma pedra para Ogum perto de uma ferrovia. A questão é, se você for na cachoeira, e na cachoeira as pedras não são apenas de Oxum, você pode ir na cachoeira pegar pedra para outros orixás, mas no momento que pega aquela pedra, você pede licença para pegar a pedra, você acende, faz uma oferenda para aquele orixá, coloca a pedra no centro, faz suas rezas. Se possível, chama o orixá em terra, para ele abençoar aquele otá, aquela pedra. Na minha opinião, espera a vela acabar. Quando a vela acabar, recolhe todas as velas, limpa tudo e deixa a cachoeira limpa como você encontrou. Pega essa pedra, envolve ela num tecido branco e traz para o terreiro. Quando chegar no terreiro, vamos supor que a pedra é de Xangô. Você faz um amaci para Xangô. Um amaci é um monte de erva fresca de Xangô e você vai pila elas até virar uma pasta. E então você pega uma vasilha, coloca a pedra que é o otá de Xangô, ou de Oxum, ou de Iemanjá, coloca dentro do amaci, cobre com um paninho branco e coloca 7 velas de 7 dias em volta desse amaci. E oferece reza, oferece tudo para Xangô, ou para qual for o seu orixá. Quando essas 7 velas de 7 dias acabarem, o otá está pronto. Ele deve ficar embaixo do altar, ele pode ficar seco, ele pode ficar dentro da água, ele pode ficar dentro do dendê, depende, né?
Porque se essa pedra é para Xangô, pode ir no Dendê, se é para Ogum, pode ir no Dendê, mas ela pode ficar na água, ela pode, em alguns terreiros o altar ele fica seco ali embaixo do altar, mas geralmente se coloca dentro da água. E aí acende a vela ao lado ou acende a vela em cima, dependendo do tamanho do altar, acende uma vela ao lado em cima, ou o altar fica apenas embaixo do altar e ele representa o axé da natureza. Então aquele altar, aquela pedra tem uma ligação com aquele ponto de força da natureza. E isso é sustentador do terreiro. Isso também não é a única coisa que sustenta o terreiro, mas também é sustentador do terreiro. Isso é o assentamento. E é muito simples. É muito simples. É muito simples. A Umbanda é simples. É melhor um único otá feito com a sua mão do que um mega assentamento feito com a mão de outra pessoa. Quem deve fazer isso? O dirigente espiritual. A gente pode falar de tronqueira num outro momento. Podemos falar de tronqueira. Podemos falar semana que vem de tronqueira. Mas o ponto não é ficar enchendo de receita, dando um monte de receita. Ah, tem outros tipos de assentamento? Tem assentamento com ferramenta, tem assentamento com outros elementos, você tem outras formas de fazer assentamento. Tem. Mas existe uma chave. O pulo do gato, qual é? O Alexandre Comino, qual é o pulo do gato? Qual é o segredo? Qual é a chave que você não está dando? A chave é a seguinte: se isso não tiver assentado aqui, ó, não adianta assentar lá. O orixá, ele deve estar assentado aqui no meu coração, no meu peito. Porque quando eu faço um assentamento, eu estou materializando do lado de fora aquilo que já está aqui dentro. E esse é o pulo do gato, meu irmão. Esse é o ponto que há de ser entendido. Se você é um dirigente espiritual, você é o templo, porque cada um de nós é um templo vivo da religião. Então eu estou aqui dentro de um terreiro de Umbanda que é um templo de Umbanda, mas esse templo é um reflexo desse templo aqui, ó. Eu sou o templo. E tudo que tiver externo na matéria é um desdobramento do que está aqui. E quando eu construo um otá, eu estou tirando daqui, ó, daqui, e colocando ali o que existe aqui assentado. Isso é construir, fazer, enraizar, assentar uma força. Eu vou buscar isso na natureza, porque tudo que há em Deus há na natureza, e tudo que há na natureza há em mim também. E agora o meu templo tem essa ligação forte com a natureza, porque eu fui lá buscar o otá e eu tirei algo de mim aqui, da minha entranha, da minha alma, e está colocado ali, ó. Essa é a força. Não é o sangue, não é a complexidade de elementos, não é alguma coisa que você comprou, não é alguém que você contratou, é alguma coisa que você é, que vai sustentar o trabalho espiritual. Eu vou repetir: é alguma coisa que você é, não é alguma coisa que você fez, é alguma coisa que você é, que sustenta o trabalho espiritual. Eu sou Alexandre Comino, esse conteúdo é do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, o primeiro curso teórico e aberto da religião de Umbanda, o curso mais completo de Umbanda. O curso pelo qual a grande maioria das pessoas que falam, que ensinam, que dão aula, passaram por aqui. Porque é aqui, ó, que começou o estudo teórico aberto da religião. Então esse é um curso de 1 ano de duração. Isso é para quem quer. Eu costumo dizer, Umbanda não é religião para gente mole. Então sai da moleza, meu irmão, vamos estudar. As inscrições já estão abertas, eu pedi para colocar aqui
o site da inscrição. As inscrições já estão abertas e os primeiros que se inscreverem, que ainda os primeiros tantos que se inscreverem vão ganhar isenção na matrícula. Então, quer estudar? Começa em janeiro, a inscrição já está aberta. E hoje o assunto foi firmeza e assentamento. Na semana que vem a gente traz um outro assunto. Geralmente de terça eu faço uma live de entrevista, mas na terça-feira da semana que vem eu vou estar lá em Bauru gravando Teologia de Umbanda com o Rodrigo Queiroz. O Daniel Marques vai estar com a gente lá do Umbanda Eu Curto. Então, se houver alguma live, vai ser alguma parceria com o Rodrigo lá, talvez. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Muito, muito, muito obrigado. Esse foi o nosso assunto aqui, firmeza e assentamento na Umbanda. Axé. E até a próxima live. Muito, muito valeu, Márcio. Valeu, Rodrigo. Valeu, Daniel. Valeu todo mundo que está com a gente aí acompanhando. E www.jornaldeumbanda-sagrada.com.br foi ao ar hoje. www.umbandaead.com.br para... Tamo junto. Valeu. Axé.